Chelsea que atropelou e acabou com a vida do Paris Saint-Germain ontem na final da Copa do Mundo de Clubes e se sagrou o primeiro campeão desse novo formato aí do torneio. Era algo que ninguém esperava. Eu acho que nem os torcedores do Chelsea acreditavam que o time poderia ganhar da forma que ganhou. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e hoje a gente vai comentar a vitória estrondosa do Chelsea sobre o Paris Saint-Germain. Mas antes de entrarmos nos pormenores do assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa também um comentário, tá bom? Cara, como eu disse, eu acho que nem o mais otimista dos torcedores do Chelsea acreditavam que o time poderia ganhar da forma que ganhou. O Chelsea vinha de uma temporada onde ele foi campeão aí da Conference League, só que a Conference League ele é um título europeu de menor expressão. Vamos colocar aí, a Champions League seria a Série A, a Europa League a Série B e a Conference League a Série C. Então não é um título de muita expressão esse que o Chelsea conquistou. E cara, o Chelsea chegou de uma forma que eu não me agradei muito, tá? Desde os jogos lá da fase de grupos, eu torci o nariz para esse Chelsea. Eu falei, cara, eles não vão chegar longe, eles estão muito perninha, estão jogando com má vontade, estão numa preguiça, numa nhaca danada. Quem assistiu os outros vídeos aqui do canal viu que esse era o meu tom de crítica pro Chelsea. Enquanto isso, do outro lado, a gente tinha o PSG que vinha numa pegada totalmente diferente. PSG que foi campeão de tudo aquilo que disputou, menos dessa Copa do Mundo de Clubes, e que teve vitórias estrondosas, vitórias de muita autoridade, como por exemplo a vitória na final da Champions League, metendo 5-0 na Inter de Milão, e também a vitória recente aí sobre o Real Madrid, 4-0, fora o baile e fora que os caras tiraram o pé. Então tudo indicava que o PSG ia chegar para dominar o Chelsea e ganhar com autoridade, assim como fez de outros grandes times também. Só que eles não contavam que a equipe inglesa ia ter uma crescente ao longo da competição e iam chegar muito bem para a final, a ponto de surpreender a todos, tá? E o Botafogo já tinha mostrado que esse PSG não era tão invencível quanto parecia ser. Então, o Chelsea, apesar de desacreditado, tinha ali as suas chances também de fazer um bom jogo e de tentar vencer a partida. E cara, o nome da virada de chave do Chelsea para mim é João Pedro. Ele chega ali para jogar o mata-mata e joga apenas 3 partidas. Ele entra contra o Palmeiras, faz já um belo jogo, dá trabalho para a defesa alviverde. Depois ele entra na semifinal contra o time que o revelou para o mundo, né, o Fluminense. Faz 2 gols, coloca o jogo no bolso e vence ali com autoridade e ganha a titularidade para a final, fazendo um gol também. Fez o 3º gol do jogo. Então o João Pedro ele chega para resolver o ataque do Chelsea, que até então tinha como destaque o Pedro Neto, já que o Cole Palmer não vinha jogando muito bem. Eu também teci algumas críticas ao Cole Palmer aqui neste canal, porque até o jogo contra o Palmeiras e até a final ontem, o Cole Palmer não tinha jogado absolutamente nada na Copa do Mundo de Clubes, mas ele apareceu quando precisavam dele para um jogo grande, como foi o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que não foi um jogo fácil para o Chelsea. E depois, na final, ele falou, né, que gosta de jogar jogo grande, que gosta de jogar finais. Ele vai lá e faz 2 gols muito parecidos e com muita frieza. O homem é gelado, tá? E além desses 2 nomes que eu destaquei, nós temos outros. O Caicedo destruiu no meio, o Enzo Fernandes com a catimba de sempre, mas também com muita qualidade. O Cucurella, né, que virou alvo aqui do ódio do Brasil e de outros países também. Só que ele não tem jeito, é um bom lateral, não provocou tanto nessa final. Eu particularmente não vi nenhuma cena dele sendo muito provocador, mas fez o feijão com arroz, foi um ótimo lateral. A gente tem que destacar também o goleiro Sanches, né? Eu tinha lido antes da final uma reportagem, né, uma notícia, na verdade, que dizia que o Chelsea procuraria o Donnarumma para contratá-lo, já que o goleiro Sanches não passava muita confiança, era tido como o elo fraco de um time muito bem organizado e de um time com muitas boas peças, né? E aí, na final, o Sanches mostrou que ele não estava para brincadeira, catou muito, tá? Evitou aí alguns gols do PSG quando o PSG tentou assustar o Chelsea de alguma forma. Então, assim, no que diz respeito a peças, eu acredito que o Chelsea está muito bem servido. A única coisa que eu olharia já para o início da próxima temporada seria a questão de banco, mas o time titular é um time
absurdo. E agora nós vamos falar de quem também? Do Maresca, né? O técnico dos caras é um técnico jovem, ele era auxiliar do Pep Guardiola, então dá pra ver que a escola dele foi muito bem feita, com um grande professor, tido aí por muitos como o maior e melhor técnico que nós temos atualmente. E ele que tinha virado até meme, né, por conta daquele comentário em entrevista coletiva antes ou depois do jogo contra o Fluminense, perdão, mas eu acredito que tenha sido antes, né, que ele falava que os times europeus chegavam de uma forma diferente, talvez com menos empolgação, porque já tinham jogado muito mais jogos na temporada do que os times brasileiros, né? E aí ele pergunta quantos jogos o Fluminense tinha disputado e o jornalista responde que 70 contra 63 do Chelsea. Óbvio que aí o jornalista pegou no período de um ano, já que o Maresca estava se referindo à temporada europeia, que vai do meio de um ano para o outro, né? Mas obviamente que nessa temporada o Fluminense não jogou ainda 70 jogos, mas foi a título ali de comparação no mesmo período. E aí ele vira meme por conta dessa entrevista, né? A gente dá uma risadinha da cara dele, porque ele meio que fica sem palavras, ele fica de xereca, como dizem por aí. E aí depois nós temos ele dizendo, pós-final de Copa do Mundo de Clubes, que essa competição tem tudo para se tornar mais importante ainda do que a Champions League. O que, ao meu ver, seria excelente, tá? Porque aqui no Brasil, aqui na América do Sul como um todo, a gente já tinha o Mundial de Clubes como algo mais importante do que a Libertadores. Só que a gente sabia que lá na Europa, para eles não é assim, né? Para eles a principal competição que tem é a Champions League e que a Copa do Mundo de Clubes ou o antigo Mundial, né, a Copa Intercontinental, é só um protocolo, é só algo que você tem que jogar ali a semi e a final porque você ganhou a Champions League. Então era um torneio que você sentia que os europeus não davam tanta importância quanto nós sul-americanos. E isso tende a mudar, o que é muito legal porque aí vai deixar tudo muito mais competitivo. Obviamente que se os europeus entram com sangue no olho e com vontade de ganhar a Copa do Mundo de Clubes, diminui ainda mais a chance de um brasileiro, ou de um sul-americano ou de qualquer outro time que não seja europeu ganhar a competição. Mas ao mesmo tempo torna tudo muito mais divertido, porque é muito mais legal você ver um jogo entre dois times que realmente querem vencer do que um jogo onde um time está dando a vida e o outro está fazendo corpo mole, achando que pode vencer a partida a qualquer momento só porque ele é superior. Então isso é algo muito positivo se realmente vir a acontecer. Só que, cara, nem tudo foram flores, né? Nós tivemos algumas cenas lamentáveis na final de ontem. Ao longo do jogo, nós tivemos várias briguinhas, vários amontoadinhos de jogadores discutindo, e empurrão pra cá, empurrão pra lá. Só que eu acho que as cenas, né, mais feias que nós tivemos dentro e fora da partida foi, primeiro, o João Neves sendo expulso, né, levando ali um cartão vermelho por ter puxado o cabelo do Cucurella. É óbvio que ele fez algo que muitos brasileiros têm vontade de fazer por conta dessa birra que pegaram do cara, só que isso é uma atitude antidesportiva, não é legal, não é interessante você fazer isso. E um time como o PSG, que é o atual campeão da Champions League e que ganhou tudo nessa temporada, pô, tá perdendo o jogo, tá perdendo a final e não tá sabendo perder. É muito feio, tá? O João Neves é novo, acho que ele tem só 20 anos, mas não é moleque, né? Ele é um jogador que é titular do atual time, campeão da Champions League. Se eu não estiver muito enganado, ele é titular da seleção portuguesa também, ou então é um dos primeiros jogadores a entrarem no jogo. Então, assim, ele não pode cometer esse tipo de atitude antidesportiva porque ele tem que ser visto como um exemplo, dado o tamanho dele e dado todas as responsabilidades que o envolvem. E falando de responsabilidade, a outra cena feia e lamentável que nós vimos foi do Luiz Henrique, meio que não foi um tapa, como muitos dizem por aí, mas foi uma agressão. Ele coloca a mão assim no João Pedro para afastar o jogador brasileiro, que cai no chão, obviamente, valorizando ali a cena, né? Mas o Luiz Henrique, ele agride o jogador, tentando ali separar uma briga, ele acaba colocando a mão no João. Isso é muito feio, ainda mais vindo de um técnico que todo mundo admira, um técnico que é muito foda, que tem uma história de vida muito foda e que nós brasileiros, inclusive, torcemos muito pra ele na final da Champions League por conta da história pessoal que ele tem com a filha dele, mas ele perdeu a cabeça, né? Ele é um cara que você vê que ele é muito envolvido no jogo. O PSG fez 4 gols no Real Madrid e ele comemorou os 4 como se fosse o primeiro gol. Então você vê que ele é um técnico que ele joga com o coração, junto com o time. Ele só não entra em campo porque eu acho que ele não tem mais físico para jogar bola, porque senão ele entraria em campo também. Então ele é um técnico entregue, só que isso não justifica o fato de você agredir um jogador do time adversário. Eu acho que no final das contas, amarrando tudo agora, essa Copa do Mundo de Clubes foi um grande presente para nós
fãs de futebol, né? Muita gente via essa Copa do Mundo de Clubes como uma encheção de linguiça, uma encheção de calendário da FIFA, com mais datas que só inflariam os calendários, mas no final das contas esse torneio se revelou algo que a gente vai esperar com ansiedade para o próximo, com muita animação e com muita vontade, e eu espero que ele realmente viralize cada vez mais, seja febre e seja importante, como o Maresca falou, que ele pode vir a ser ainda mais importante do que a Champions League, porque foi muito legal, né, de você ver uma Copa do Mundo de Clubes. Aí ano que vem a gente tem a Copa do Mundo de Seleções, depois a gente tem Olimpíadas, então o calendário esportivo como um todo está ficando muito interessante e ganha muito com a chegada dessa Copa do Mundo de Clubes. E é isso, a gente acaba essa série aqui no canal, né? A gente acaba essa série também no mundo futebolístico, pelo menos por enquanto. A gente só vai falar de Copa do Mundo de Clubes daqui a 4 anos e vai deixar saudade. Deixa nos comentários o que você achou da competição, o que você achou do fato do Chelsea ter sido campeão, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!